maravilhoso! Está começando o Sementes Podcast pelo seu canal do YouTube, Sementes Podcast. Também você assiste a gente aonde, Cristina Soares? Você assiste a gente pela TV Mato Grosso. Canal 27. Ó, todo sábado às 19 horas, todo domingo às 16 e toda terça-feira às 22h30. Olha, eu fiz a minha tarefa de casa, eu tô arrasando! Você é um orgulho de pessoa, né? Que tudo, gente, não é? E eu quero agradecer o Estúdio 202, o Ivan Diniz, que arruma a gente, deixa a gente maravilhosa. Exatamente. E a Daniela B Makeup Hair. Um beijo. Você sabe onde é o Estúdio 202, né? Lá no Shopping Goiabeiras, no último andar. E é maravilhoso o atendimento. Você sai linda. Ai, a autoestima da gente, né, é Michele? tudo, é tudo. O programa de hoje está babado. Ele já começou, né, Michele? Ele já começou antes mesmo das câmeras. Antes aqui, né? mesmo das câmeras. No off estava babado, imagina. Mas agora nós estamos com um convidado que é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, tanto eu quanto você, né, Cris? Verdade. Que realiza, só para deixar as pessoas bem aguçadas, assim, realiza um bazar aqui na capital, que é um absurdo. São mais de 60 lojistas, né, que participam. E o Astral, nós participamos lá. Todo bazar já tem 5 anos ou 4 anos. Não sei. O bazar? Ai, peraí! Leonardo Macedo! Peraí! Ai, que horror! Ao desespero, Leonardo. Obrigado, Léo. Conversa antes de apresentar o convidado. Já começa, já vai embolando. Sim, é imponente. Que bom. Que bom, né? Que bom mas que essa olha, marca é imponente pra lembrar de mim. É o Closet Bazar. Não, mas assim, a gente conheceu você no Closet Bazar com certeza. E nos interessamos em saber quem é o Leonardo, porque assim, todo projeto que é um sucesso tem por trás uma equipe e um líder. Sim. Que coordena tudo, Com né? certeza. Então, e por trás dessa pessoa, esse líder, essa pessoa tem uma história. E como o nosso Sementes Podcast, essa segunda temporada é para contar histórias de vida. Quisemos, já o espanhol, tá vendo? Ai, meu Deus, a ciganita chegando, meu Deus do céu. A gente queria trazer você e quer trazer você, e eu tenho certeza que os nossos podcasts vão ficar muito felizes. Perfeito, não é, agradeço Cris? desde já o convite. Agora vem a pergunta filosófica. Você quer fazer? Faz aí, amiga, que eu já falei bastante. Não, Michele, você joga a pergunta filosófica, porque aqui, a nossa tradição, gente, nossa tradição vocês conhecem, é a Michele jogar a pergunta filosófica, né, Michele? Então vamos lá. Você. Lá vem. Vamos lá. Leonardo por Leonardo, Léo por Léo. Quem é você? Boa essa pergunta. Muitas vezes a gente não consegue responder. Mas eu sou um cara alegre, apaixonado por viajar. Hoje viajar é o que sustenta a minha personalidade, a minha pessoa, o meu ser. E que desenvolveu um propósito de auxiliar mulheres empreendedoras a crescerem na vida. Esse sou eu. Esse é você. E o pior que é esse mesmo, né? Olha, esse Léo é o que a gente conheceu. Mas o Léo que a gente não conhece. E aquele Léo da infância? Quem era? Quando você começou a ser chamado de Léo, quem era essa pessoa? Essa pergunta é mais interessante ainda. Acho que eu tenho que analisar, assim, para responder. Mas eu sempre fui uma criança tranquila, uma criança muito alegre, muito família. Eu fui criado muito dentro da casa dos meus avós, principalmente os avós paternos. Na verdade, paternos e maternos, eles viviam de um lado da avenida, o outro do outro lado. Então, eu estava ali conectado com eles o tempo todo. E eu fui muito conectado aos meus avós. Então, eu tenho uma criação muito forte dos meus avós. Não sei se isso me fez mais mimado, mas... tem essa lenda, né? De vó não tem como, mas assim, meus avós eram mais duros, né? Duvido. Minha avó era mais dura. Brava, ela era brava? Assim, ela não era brava, mas ela era exigente, ela chamava, ela puxava. Mas eu acho que esse é o papel, né? A gente tem que... Eles têm uma doçura que pai e mãe não têm, que é o avô e a avó, né? Exato. Eu tenho isso, a memória afetiva com meu avô materno. Sim. Eu não tive contato muito com o do meu pai, né? O paterno. Mas eu tenho umas lembranças maravilhosas, assim, de coisas incríveis, de como a gente se liga. E eles têm um amor. Eu lembro que ele falava assim, Michele, presta atenção. Ele falava, presta atenção, sabe? Presta atenção nas coisas que você faz. E é muito gostoso essa ligação. E ele era duro. Essas mensagens dos avós ficam, né? Ficam minha avó reverberando. Eu tenho uma frase da minha avó que é eterna, assim. Ela falava assim, ó, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. E isso exato. me cobra muito. E a minha avó falava às vezes eu olho assim e falo, se eu deixar isso aqui pra amanhã e não der tempo, e aí?
Então, isso é muito importante, porque a gente tem uma mania de protelar as coisas. Ah, procrastinar. Assim, ai, que horror. De deixar para depois. Então, você precisa ter essas frases na mente, para quando você fala, não, mas hoje não, vou fazer amanhã, você pegar aquilo e falar, não, mas eu não posso deixar para amanhã. Só Deus sabe a hora de amanhã e o dia de... Vezes. Como é que é? A hora de mais tarde e o dia de amanhã. Só Deus sabe. Não é isso? A Michele Ricardo, do documentário Eles Contam, que você encontra dentro da nossa página no YouTube Sementes Podcast. Você vê uma frase da Michele Ricardo que ela fala assim: só Deus sabe a hora de mais tarde e o dia de amanhã. Sim. Só que assim, baseado nisso, a sua volta certa. Faça hoje o que você pode fazer hoje. Por que você vai deixar para amanhã? Geralmente a gente escuta, eu assim não tive avós, né? Eu tive, mas assim, quando eu nasci... Eu tenho, graças a Deus. Eu não conheci, não conheci meus que delícia. Avós. Todos. Não conheci nenhum avô, nem avó, nada. Mas assim, as frases que ficam são as frases da minha mãe, né? Que minha mãe, eles fazem questão de bater na gente, falar a frase pra gente não esquecer. Então assim, ó, ela vai ser impressa com a dor... Sim. Que é pra você não esquecer aquilo que você tá ouvindo, né? Sim. Então, tem coisa que fica mesmo, assim. E se a gente deixar pra trás, se a gente esquecer aquilo, a gente se prejudica, né? Sim. Porque eles falavam com toda a autoridade, autoritarismo que tinha, né? Uma época atrás. Sim, né? Que era confundido com liderança ou autoridade quando você tem que conquistar essa posição, né? Eu lembro quando... Eu tô te cortando não, né? Pode falar. Eu tô terrível. Você sabe que eu tô terrível. Mas assim, quando você fala de relações, e eu falo, por exemplo, com a minha filha, e relacionamento é igual, tudo é uma construção, né? Até a concepção da criança, cada um tem a sua maneira de gerir e de reverberar uma informação como a maternidade e a paternidade, né? Sim. Eu vejo que no meu caso, eu de repente não tive essa ligação tão forte durante a gestação, por conta de ser a primeira e por conta de todas as modificações que foram acontecendo, os hormônios e tudo mais, eu me senti mais própria da maternidade quando ela nasceu. Sim. E muita gente tem depressão pós-parto e nem quando nasce tem essa relação. É muito maluco isso, sabe? E me perguntavam, sabia? Me perguntavam assim, e você amou sua filha desde o primeiro dia? Eu lembro que eu fui na minha... Micaela, doutora Micaela Delgadillo. Fui nela, ela foi minha obstetra, depois de ter passado por 7. Uma pessoa super normal. Tranquilíssima. Passei por 7, caí nela, ela foi maravilhosa. Ela faz várias coisas maravilhosas. Procura ela no Instagram. Agora ela não, acho que ela não pega mais, ela não é mais obstetra, mas ela está fazendo ainda cirurgias íntimas e um monte de coisas bacanas. E assim, eu cheguei lá e falei assim, depois de 7 dias de parida, eu falei assim, quando que eu posso ter o próximo? Ela, menina, calma. Peraí, é 1 ano de gap, peraí, gata. Caraca. Você entende? Já queria uma atrás da outra. Então, mas assim, porque foi algo que pra mim foi algo muito maluco e muito maravilhoso. Mas pra mim, a maioria, não dá pra gente medir com a nossa régua a vida do outro, né? O nosso filtro é nosso filtro. E eu quero saber, falando em filtro, como é que foi o desenvolver desse profissional? Porque é inerente que o pessoal e o profissional está amarrado. Eu tenho certeza que você era comerciante desde a adolescência. Com certeza. Sabia? Vem de família, meus pais são comerciantes, né? A minha mãe sempre foi comerciante. Minha mãe, quando eu era criança, a gente acordava cedo para ajudar ela a enrolar docinho, porque era o meio de sustento dela, principal, e minha mãe ia pra rua vender, então a gente tinha que levantar, a gente ajudava ela a terminar de montar as caixas, né, depois de um tempo ela passou a ter ajudante, isso começou a ficar melhor, mas no começo a gente tinha que ajudar, a gente levantava, ajudava, eu lembro claramente disso, de levantar, tipo, 1 hora antes da escola, de me preparar pra escola, pra ajudar, porque ela já tinha acordado bem antes, enrolado os doces, arrumado na mesa, aí a gente você tinha só que colocava montar as caixinhas, eu e meu irmão, pra ajudar, pra colaborar, e aquilo ali pra gente é pra desenvolver, né, porque a gente passa a entender de onde vem o sustento. Com quantos anos você começou a fazer isso? Isso já era bem pequenininho, eu tinha meus 5, 6 anos de idade, talvez menos. Que legal! Não, mas eu já era comerciante muito cedo. Depois disso, ó, eu vendia Avon, vendia Hermes. Hermes, você sabe que existe Hermes? Sim, você lembra disso? Conheço, claro. Eu comprei, tinha revistinha. Avon, eu saía de bicicleta no bairro, saía vendendo Avon, saía vendendo Hermes. Já existia o comerciante. Você morava onde? Qual bairro?
Meus avós moram onde, inclusive, eu tô até hoje, até a hora que você tava falando dos avós, essa questão dos avós, a casa que eu moro hoje é onde eu fui criado. E eu voltei pra lá recentemente. E é muito gostoso estar ali. Porque existe uma energia dessa criação. No Copema, na região do Cochipó, próximo da Fernando Correia. E aí, depois de um tempo, minha mãe passou... A gente morou um tempo no Gramado, e aí minha mãe passou a morar no Parque Cuiabá. Eu morei muitos anos no Parque Cuiabá com minha mãe. E a gente... Acho que no Parque Cuiabá a gente já era mais estruturado. Mas quando a gente estava no Copema, a gente tinha essa questão de ter que montar, de ter que fazer as caixinhas e tal. E antes de ir pra escola, porque minha mãe, antes de sair pra vender, ela deixava a gente na escola. E dali a gente seguia o rumo do dia. E depois eu ia parar na casa dos meus avós na hora do almoço. Então o comércio sempre esteve comigo. Quando eu fui morar no Parque Cuiabá, eu já comercializava. Depois eu fui um dos primeiros a entrar na Mary Kay na época aqui. Fazia Mary Kay e vendia muito. E aí, dali, minha mãe, quando engravidou, entrou na Herbalife. Nós crescemos na Herbalife, fazendo todo um processo em conjunto com a minha mãe. A Herbalife foi mais minha mãe do que eu. E eu já tomei vários shakes e são deliciosos. É uma parada que enlouquece. Mas é hoje, né? Só que era terrível. Era muito diferente, não, né? Mas Hoje eu vou tem te outro falar. sabor. Mas eu... Não, antigamente era ruim. Não era ruim nada, para. Eu adorava. Mas adorava. Só que sabe qual que era o meu problema? Eu tomava e comia. Putz, cara, aí não dá. De hipercalórico, né? Aí não tem condição, né? Mas eu achava uma delícia. Mas a minha mãe sempre foi muito inovadora, assim, pro comércio, pra empreender. Dela, você acha? Então, meu pai também tem muito do comércio, do desenvolver, do desenrolar. Ambos são autônomos, né? Ambos cresceram autônomos e se desenvolveram dessa forma. Então eu puxei muito isso disso, aprendi muito com eles disso, mas minha mãe principalmente. Minha mãe é uma comerciante nata, que se entregar na mão dela, ela vende. Ela vende picolé no laço. E vendeu um negócio chilatado. Adoro. Ela entra na sua mente, quando você vê, seu cartão já passou. Mas eu vou falar uma coisa. A profissão... Isso que eu ia falar. falar. Vender é uma ciência, uma arte, é um negócio. Meu pai era muito vendedor. Meu pai trouxe o gás natural, ele convenceu a galera. Você tá entendendo? Falou, não, vamos lá. Trouxe argentino maluco e deu jeito. Exatamente, é sobre isso. E ele era sagitário, foi tá? Comerciante, eu também sempre fui pro comércio. Eu lembro que na escola, teve uma época que eu falava, eu queria juntar dinheiro. E aí minha mãe falou, vamos fazer nega maluca. A gente fazia nega maluca à noite e vendia de manhã. Depois eu na escola, meu tio uma vez trabalhava na Ambev. E aí, naquela época, nós garrafinhas do Guaranazinho Antártica, né? E aí, aquele pequenininho assim. Sim, que é pequenininho, fofinho. Tipo a pitula. Mas era o lançamento da Guaraná Antártica, que era mais fininho, porque a pitula era gordinha, né? Ela era fofinha. E aí ele era mais fininho, era o Guaranazinho. E aí junto vinham uns brinquedinhos do Pokémon. E aí sobrava, eles jogavam fora aqueles brinquedos lá na fábrica. E aí meu tio ia lá e pegava e trazia pra mim. E aí eu olhei pra aquilo lá e aí assim, eu via meus amigos se matando pra achar o tal do Pikachu. Eu nunca fui conectado com Pokémon, mas eles eram. E aí eu vi eles se matando pra achar o tal do Pikachu e eu falava, o quê? Vamos comercializar isso aí. Eu falava, peraí, eu vou conseguir pra você. E na época a gente não tinha muitas condições. Eu estudava numa escola muito boa, eu sou de educação salesiana e sou muito grato por isso. Acho que foi o melhor presente que meu pai poderia ter me dado. Era forçar a gente a estudar numa escola boa. Meu pai dava esse esforço pra gente. E ele batia o pé que a gente não ia sair daquela boa escola, entendeu? E aí era uma guerra, quem vai pagar, quem não vai pagar. Aquela velha guerra de pais e mães normais. Meus pais eram separados, eu já nasci com pais separados. Então existia essa guerra. Te afetou de alguma forma? Pra mim não, talvez pro meu irmão, porque meu irmão viu a separação. Eu já nasci, meus pais já engravidaram de mim separados. Tá. Minha mãe engravidou de mim no dia do aniversário dela, numa pizza. Entendi. Sério, ele já eu sei o dia e a hora que eu fui concebido. Pode calcular aí, de junho a março, são 9 meses. É o dia da minha mãe, dia do aniversário dela. Que legal, gente. Eles estavam separados, então foi aquela recaída? Mas deve ter sido, porque a data batia. Gente, foi o dia da pizza. Não tem... da azeitona surgiu, que é o querido. Pizza, tá e eu brinco com os meus irmãos, eu falo que eu sou o filho preferido. Minha mãe vai ver isso, vai dar risada. Mas aí eu falo, não tem como eu sou o filho preferido. Vocês são quantos irmãos? Nossa, eu tenho uma penca. Essa penca... É porque assim, meu pai e minha mãe tem... Minha mãe, com meu pai, tem eu e meu irmão mais velho. É o único irmão 100% que eu tenho de pai e mãe. Sim. Depois minha mãe num segundo casamento, casado com meu padrasto há mais de 25 anos. E aí eles têm 2 filhos, que é o Arthur e a Vitória. A Vitória e o Arthur, né? Que é mais velha. A Vitória é mais velha e o Arthur é mais novo. São os 2 filhos da minha mãe. E aí fecha a fábrica da minha mãe. E aí meu pai tem vários filhos com diferentes mulheres. Eita, cara. O pai é brincalhão, né? Inclusive eu tenho uma irmã a Lisa tem o quê? 4 ou 5 anos? Não sei nem a idade dela, mas ela tem 4 ou 5 anos, ela é novinha. Meu pai não brinca não, meu filho. Não brinque em serviço! Com ele aí. E aí, do meu pai, eu tenho que falar pra você, porque eu não sei contar. Eu não sei de cara. Vamos lá. Ó, meu pai depois tem a Larissa,
que é minha irmã, que tem a mesma idade da Vitória, uma de agosto, outra de dezembro, mas uma é da minha mãe e outra do meu pai. Aí a gente tem o Thiago, que foi um irmão que eu já conheci mais velho. Depois do Thiago a gente tem a Maria Luísa e a Lisa. Então tem mais 4 irmãos só do meu pai. Que mais coisa. os 2 de lá, mais o meu irmão mais velho. Então tem 7 irmãos. Mas é gostoso? Tem reunião eu sou de extremamente apaixonado pelos meus irmãos. Ai, que Não, delícia. é muito bom. Sou Porque, maluco com os meus mas eu vou irmãos, falar uma eles coisa pra são você, minhas isso é peças mais raro, tá? importantes. É raro, porque às vezes irmãos da mesma família, assim, do mesmo convívio, do mesmo núcleo, não se tem a dão mesma bem. conexão. Não, Imagina graças a Deus a gente tem. quando são separados, que tem outros mundos, outros contextos, ainda mais difícil ainda relacionamento. É que assim, bom. a gente não tem um relacionamento único porque são irmãos de fontes diferentes. Mas assim, eu e meu irmão mais velho, nós somos do mesmo pai e da mesma mãe, então nós temos uma conexão maior. Quando eu era criança, existiam 2 mundos. Existia o mundo do meu pai e o mundo da minha mãe, que eles eram encrencados na época, eles brigavam muito, assim, não tinha muita conexão. E a gente tinha que viver 2 mundos. Eu tinha 2 aniversários, eu tinha 2 que natais, gostoso, eu tinha Que 2 delícia, reuniões. criança Eu não adorava, gostava, né? não, gato. Você não gostava? Dava muito trabalho. Imagina Natal, a gente às vezes tinha gente, que. A eu sorte queria. era que meu avô materno. Olha só, tá Meu avô vendo? Tem materno. perspectivas e Mas perspectivas. olha como é que era. Meu avô materno, a sorte é que ele comia cedo. Então a gente tinha que fazer o Natal lá na casa da minha mãe mais cedo. E aí era 11 horas, 11h30. Eu tava correndo de um lado pro outro. Na época eu era criança, alguém tinha que me levar, meu pai tinha que me buscar, bravo às vezes, pra me buscar do outro lado da cidade, entendeu? Pra me levar pro outro Natal. Que aí era uma família maior, que a minha família paterna era maior, era com a festa, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, a gente tinha 2 momentos. Só que depois que nós crescemos, a gente começou a se impor mais. A gente vai tomando outras atitudes e vai falando, não, isso aqui não funciona pra mim, vocês vão ter que se adaptar. A separação é um problema de vocês, nós vemos de vocês 2 juntos, vocês têm que se resolver. Então, Problema não é mas meu. hoje, graças a Deus, nós temos um meio comum, assim, que é, por exemplo, a casa onde meu irmão construiu, a família do meu irmão, porque meu irmão é um meio neutro. Filtro. Ele é um neutro, porque ele casou e tal, e ali existe uma família, e essa família conecta todo mundo. Então nós encontramos um ponto de legal. neutralidade que é onde? Na casa da sogra, na casa da sogra do meu irmão, na casa da mãe da minha cunhada. E é maravilhoso quando a gente vai pra lá, porque é uma família incrível, que se conecta com a gente, e ali a gente consegue fazer uma festa só. Então hoje o Natal, quem decide é eu, minha cunhada, meu irmão, meu irmão nem tanto, mas eu e minha cunhada, tudo, né? a gente vai lá e fala assim, vamos fazer o Natal e tal, e a gente avisa as outras partes e vem quem quiser, porque nós somos em meio neutro, não é nem na minha mãe, nem no meu pai, é na Luz Marcela, no meu irmão. Então ali a gente se junta. E aí hoje a gente une todo mundo, as pessoas se conectam, as diversas famílias, a gente tem outra conexão muito mais fácil. E depois vem minha sobrinha, que é a primeira neta também, e aí ela conecta mais ainda essas famílias e isso vai Cara, se um exemplo, tá? Tem Porque uma- não é o comum, tá? Não é, Não é o mas comum. eu gosto muito disso, assim, eu sou apaixonado pela família que a gente tem e a maneira com que a gente se E constrói. a diversidade, E né? os meus irmãos são essenciais. É porque irmão é aquela história, né? Eu não pego um copo d'água, mas a gente dá um rim, né? Tipo, uma coisa, outra nesse coisa. nível. Não outra coisa. mistura! São as mesmas coisas, nesse né? nível. Só eu que posso brigar com eles, só eu que posso cobrar eles, mas ninguém pode falar nada. Eles são meus desse irmãos, jeito. A eles gente são fala mal. meus, Dá e ali licença! se toca. Que signo você é mesmo? Eu sou de peixes, um amorzinho. Ai, Lógico que eu não tem um sei Sagitário não, junto. chefe. Adoro o Sagitário. Por isso que eu falei, meu pai era de Sagitário. Tem uma fama de Sorte é que a gente tem um peixes. Sagitário, se não Ai, tivesse, tava adoro. lascado. Tem uma fama de peixes aqui que o Léo vai poder falar pra gente se Pode é real parar ou de não. falar, porque peixes é o melhor signo do zodíaco. Ele é um amorzinho, ele é um queridinho, ele é fofinho, ele é besta, ele é bocó. Todo Não, mundo se não é aproveita dos bocó. peixões. Minha Eu mãe vou é falar Graças uma a Deus coisa. eu tenho um equilíbrio, que é o meu Sagitário, que ele vai falar, não, Leonardo, você não vai ser trouxa. Trouxa não. Bonzinho, trouxa sei lá, não. bicha. Minha mãe era signo de peixe, a bicha era fogo na bomba, hein? Fogo na Fogo na bomba. bomba. Devia ter um ascendente aí pra equilibrar ela. Igual eu tenho. É, tem Você era tudo fogo isso. na bomba, era Porque, por exemplo, o pisciano, ele é voado, ele vive no mundo da lua, ele vive nos sonhos, ele vive na fantasia. E eu não vivo tão na Como é fantasia. que você eu faz gosto da pra... fantasia. então, Sagitário. Mas ele tem um transformar Sagitário que ele vem- Mas essa esse coisa da sonho pra viagem realidade. também. Tem um Sagitário. Quando que surgiu... Cara, 60 lojistas, 60 Essa problemas. história é bem legal, porque assim, minha vida Puts, tem um marco. cara. Já que você tá seguindo o marco aí temporal, minha vida tem um marco. O que aconteceu? Eu sempre cresci ali nesse desenvolvimento, na linha do Eu espero só um empreendedorismo. minutinho, Riverson, que esse barulho, assim, maravilhoso, não esteja vazando no ar. Mas eu espero, só espero. Continua. Como é que surgiu 60 Minha lojistas e vida tem essa um marco. loucura? O que acontece? Quando eu fui crescendo, eu sempre tive uma ótima educação, que meu pai batia o pé que tinha que existir, o custo foi alto, minha mãe era aqui, ela pediu desconto e aquela coisa toda, então eu estudei numa ótima escola. E eu sou muito grato pelo conhecimento que o Salesiano me trouxe. E é muito interessante porque a gente se destaca.
tá? E quando eu encontro pessoas que são da formação do salesiano, a gente se reconhece, a gente fala, eu sei por que esse raciocínio é seu. Porque existe uma linha de raciocínio, uma forma de ensinar que a gente aprendeu e se desenvolveu. Que isso faz você pensar, né? Exatamente. Porque o que eu vejo de dificuldade, eu acho que a Cris vai poder me ajudar nisso, é que, por exemplo, que eu vejo de dificuldade das pessoas hoje, não sei, e eu luto para minha filha não ter esse problema, interpretação de texto. E as professoras cara, começa não tinham, ali. Não são iguais, elas me cobravam. Eu tinha uma professora de redação, nossa, mas eu sou grato a ela. Eu sou apaixonada, eu falo que aquela mulher me ensinou a escrever. Hoje eu escrevo bem, hoje eu me desenvolvo, eu sei porque eu tive uma educação de qualidade. Isso foi chave pra mim. Mas você sabe, só abrindo um parênteses, pegando um gancho dessa fala, eu acho que a gente tá num contexto histórico. Contexto histórico, que ele tá mais complicado mesmo. Porque eu sou professora faz um bom tempo. Não vou falar a quantidade de anos que eu não quer. Mas assim, faz tempo. Mas assim, eu vejo quanto mudou, sabe? Porque um tempo atrás, a gente conseguia cobrar e a gente conseguia ter um retorno. Sim. Hoje a gente cobra, mas por mais que você cobra, você não tem. Eu não vou citar nomes, é claro, mas esses dias eu estava falando na universidade, né, com a professora lá. A professora estava falando, né, dos alunos que entram na graduação, como funciona, e eu lembrei dos meus alunos, hoje no 3º ano do ensino médio. Assim, eu fico assim, muito assustada como está hoje, assim, por exemplo, 5 anos atrás era totalmente diferente. Para você ter uma ideia, eu passei uma atividade para eles, avaliativa, gente, gravem essa palavra. Avaliativa, vou até escrever. Que era assim, que foi assim, ó, falei, ó, gente, porque você pede, ó, faz uma coisa, não faz outra coisa, não faz, Sim. não faz. Gente, vai valer nota, todo mundo faz. Vai valer nota, não faz. Vai valer nota, não faz. É nesse não nível. Reprova, eu acho que é porque não reprova. E é assim, ó, gente, mas vai isso valer é um problema. Não faz. Aí eu passei uma atividade, olha a atividade que eu passei, gente, eu me envergonho, eu vou contar aqui, Mas pra mim, eu sou muito vaidosa com a minha disciplina, que é a história. Eu sou muito vaidosa. Eu quero que todo mundo aprenda. Mas quando eu cheguei nesse nível, eu cheguei no ponto mais baixo da minha carreira. Aí eu falei pra eles assim, gente, eu vou passar uma atividade pro 3º ano do ensino médio. Eu vou passar uma atividade pra vocês, avaliativa, valendo nota. Se não entende o que é avaliativa, valendo nota. Que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o texto, o capítulo, que tá no livro, e vocês só vão grifar as partes mais importantes. Só vou fazer isso. Quando você terminar de grifar, a parte mais importante devia ter umas 5 páginas. Vocês vão trazer para mim, eu vou dar visto. Essa vai ser a avaliação. Me pergunte quanto % da sala fez. Ai, não, gente. Não fez, nem isso. Então, Léo, é tão triste a realidade que a gente vive. E eu sou, assim, extremamente exigente. Gente, isso vai trazer analfabeto concordo funcional. Com você, porque, assim, você tá entendendo? Quando a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai tendo contato hoje com a geração que precisa trabalhar. Eu alcancei níveis de liderança, hoje eu contrato pessoas, eu desenvolvo pessoas, hoje eu dou consultorias, e isso leva um monte de contratação. E aí você começa a entender qual foi a formação dessa galera que está disponível. Não, você olha, você é clínico, e você né? fala, não dá. É clínico. Não dá, porque as pessoas não sabem escrever, elas não sabem falar, elas não sabem se comunicar. Então, assim, é o básico do básico que você não encontra. Quem dirá o raciocínio lógico, que eu acho que a gente devia ter na escola. Porque as pessoas não têm raciocínio. Mas é isso que eu tô falando. Eu falo que eu tive muita... a força do meu pai, óbvio, porque assim, minha mãe também colaborou muito. Na sua dedicação. A minha mãe era também, essencial, né? para que minha educação desse certo. Mas se meu pai batia o pé, que era aquela escola, que ia ser uma escola boa, era uma escola cara, era difícil, era ralado. Eu sei como era ralado, a gente não tinha dinheiro. Não, eu sei. Hoje eu vejo também mas na isso. época a gente não tinha, entendeu? A gente passava apertado. Eu tinha dia que eu não tinha lanche na escola. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, tudo isso era adaptação. E aí, a gente ia para aquela escola com pessoas de um nível muito mais alto, porque era uma escola de alto padrão. Sim. E aquela educação foi se desenvolvendo e ali a gente aprendeu a raciocinar, pensar. Hoje isso não tem se desenvolvido. Ação, reação, consequência. Ação, na minha época também não tinha, porque outras escolas não tinham, a gente não se destacava à toa. Porque a gente pensa, eu olho para um problema, não me interessa o tipo do problema, a origem dele. Eu vou criar soluções, porque eu tenho capacidade de ver ele de maneira macro. Só que aí eu tive um ponto mais avançado ainda. Que foi o grande marco que eu falo que houve aí na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O que aconteceu? Quando eu tava para fazer 18 anos, veio o momento da decisão de vestibular. Naquela época, na minha escola, a gente não sabia nem o que era vestibular. Quer dizer, eu não sabia, talvez era eu que tava perdido no mundo. Então, assim, eu tava no 2º ano do ensino médio, eu estudava no Salesiano Santo Antônio, no patronato, antigo patronato. Uhum. E
eu precisava tomar decisões de vida e, tipo assim, eu já não sabia nem o que ia fazer da vida. Eu sempre tinha falado que ia ser juiz, que ia ser desembargador e tal. E ali, naquele momento, você começa a se perder. E aí, tinha que fazer vestibular. Vinha a história da universidade pública até então. Nessa época não devia nem ter aqueles testes vocacionais. Tinha, mas era muito distante. Eu tinha psicólogo dentro de casa. Minha tia é uma especialista da psicologia, mora fora, toda especializada. E na época ela estava avançando na formação dela, mas nessa época ela já estava fora do país, né? Então, assim, o nosso contato não existia, mas aí a gente não tinha a tecnologia que tem hoje para essa conexão. Sim. E aí, o que acontece? Aí eu mudo de escola, vou para uma escola que estava muito mais direcionada pro vestibular. E aí, nessa daí, eles fazem visitas. E aí, eu me encontro na medicina e falo, eu vou fazer medicina. E entrei na loucura da medicina, oh my God. Foi uma loucura. E aí, nessa, eu comecei a estudar para vestibular e tal. Fui bem em algumas provas, mas eu tava muito longe, assim, de passar. Cheguei perto em algumas, sabe? Em João Pessoa, eu cheguei muito perto, assim. Cheguei a concorrer 3 vagas por um PSS 2. E, num determinado momento, eu defini que eu vou embora pra Argentina pra estudar medicina. E aí foi um grande marco. Nossa, você não sabia que eu tinha morado na Argentina? Não. Eu falo fluente, amor. ¡Qué amor! ¡Te amo! Ay, vamos a hablar un poquito en español. Por supuesto. Tranquilamente. ¡Qué rico! Pode continuar, siempre me di cuenta que tenías un approach diferente con el español, pero no tenía la idea de que lo sabías hablar también. Argentina es uno de los países que más me encanta en el mundo. Yo soy enamorado. Yo soy argentino. Soy argentino, mi amor. Argentino. Ótimo, maravilha. E aí eu vou parar na Argentina e aí minha vida dá um reviravolta. Em vários pontos. Eu não vejo você médico, tá? Meu Deus. Eu agradeço a Deus de eu ter me encontrado. Mas foi um processo necessário na minha vida. Tudo na vida são processos. Tudo é um processo. O que aconteceu, Argentina? Eu quero saber. A Argentina foi um turbilhão. Eu vivi 50 anos em 5. Eu morei 5 anos na Argentina, mas eu me desenvolvi em 50. Eu me desenvolvi uns 50 anos. Foi algo sensacional, assim. Porque foi um momento de chegar e de... Eu já tinha muita responsabilidade. Imagina, os meus pais aos 18 anos... Você fez medicina? Fiz medicina, fiz 3 anos de medicina na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. Ai, que delícia. Então a gente já pode ligar para um ferimento. Olha, tive um ferimento. Faz o quê, Léo? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei na Argentina, imagina, com 18 anos, meus pais me soltam, eu tinha acabado. Eu lembro exatamente disso. Eu cumpri 18 anos no dia 8 de março, no dia 18 de março eu estava embarcando com destino à Argentina. Sozinho. Num país uma mão na frente, outra atrás e assim, meu pai na época me deu um dinheiro legal e ele falou assim, cara, eu não posso fazer nada por você mais aqui. O que eu posso fazer é te dar um dinheiro e confiar que você vai saber se virar com dinheiro. Porque você tá indo pra outro país, outro idioma, outra cultura. Eu tô te entregando e, assim, daqui pra frente é você e você. Seu pai, entendeu? Cara. E eu lembro claramente dele falar isso. Fofo, né, assim, ele foi muito... Ele posicionou e falou, cara, eu não posso fazer daqui pra frente, é você e você. Você vai chegar num país onde você não vai saber. E se você tiver um pouco de dinheiro, você vai conseguir se virar. Porque eu sei que você se vira. Porque ele já sabe. Essa frase levantou você 50 centímetros. Você tá entendendo? E sabe o que tinha acontecido antes disso? Isso é tão importante, vocês pais que estão em casa, apoiem seus filhos. Eu fui guia de turismo com 16 anos, antes, e eu levava grupos de 60, 120 pessoas pra fora da cidade. E eu só não ia sozinho por questões legais, porque eu não podia responder. Então sempre tinha um guia, mas quem comandava, quem fazia a liderança daquele povo era eu. Às vezes eu já dei conta de 2 ônibus. Teve famílias de 2 ônibus. Então você meu pai falava... tudo, meu pai né? falava, já. Qual foi a coisa mais maluca que você já fez? Mais maluca, meu Deus. Mas você fala assim, nível profissional? Não, de coisa, nível de profissional. vida. Não, na vida, assim, Aquele aleatório. Só Sagitário sabe. Gente, eu acho que uma das coisas mais malucas que eu fiz foi o que eu fiz recentemente, que foi essa viagem de 68 dias na Ásia. Foi tipo sabático. Assim, foi algo incrível. Não, guarda, Vera. Vai pra Argentina, depois a gente vai pra Ásia. Nossa, foi forte. Ásia é sensacional. E aí o que acontece? Eu acho que eu liguei nessa viagem, não liguei? Eu acho que eu liguei. Nós conversamos muito dessa forma, porque eu marquei muito, né? É uma nova etapa que surgiu aí. E aí, bom, eu vou pra Argentina, ali acontece um reviravolta na minha vida, porque você passa a viver sozinho, você passa a liderar sozinho. E mais uma vez, eu chego empreendendo. Porque eu cheguei e eu fui muito maltratado pela assessoria que me recebeu. Ela me recebeu de uma maneira muito ruim. E aí eu olhei para aquilo, conheci pessoas, e eu conheci pessoas, eu falei, cara, vamos fazer uma assessoria, vamos ajudar pessoas a vir pra cá. E aí eu abro um leque de opções de novo, porque eu conheço um mundo de pessoas que estão indo do Brasil sempre relacionando-se com pessoas e serviços e troca. Sempre com produtos e serviços. Sempre tem negócios, porque eu gosto de networking, dinheiro. Quem não, querido? Quero aqué, me dá o dinheiro, entendeu? E aí ali eu vivi aquilo ali, meus pais eram limitados. Ai, dá um pouquinho, deixa eu pegar nele, porque ele é ótimo, gente.
Tudo que ele faz é Você uma... pegou nele, agora eu pego em você. Vamos lá. Pra vocês, muito dinheiro, muito dinheiro. Exatamente. Ai, gente. Então eu chego nesse momento, e aí nessa coisa toda, e o que era mais legal, uma coisa que me marca muito desse momento de Argentina, porque assim, a Argentina ela me fez mais humano, e quando eu voltei pro Brasil, eu perdi um pouco dessa humanidade. A gente perde. O Brasil a gente é mais seco. Inclusive o brasileiro fora do Brasil é um caos. A gente vira um pouco mais de rival. E eu não aceitava, aquilo pra mim era inaceitável. Eu falava, as pessoas são boas, cara. Se eu tô querendo ajudar as pessoas, elas não podem me sacanear. E as pessoas vinham, me sacaneavam, mas eu seguia à disposição. E isso era um círculo. E sabe o que era legal? Eu me chamava de ponto de conexão na Argentina. Porque olha o que acontecia. Você vem do Brasil. Aí você vai pra Argentina e eu te ajudo, porque eu vendi uma assessoria mais barata e é onde eu prestava um serviço muito mais completo do que as outras assessorias, porque eu prestava um serviço de afago, de você chegar num país onde de empatia, e eu te abraçava, eu te colocava dentro da minha casa, em um círculo de pessoas que estavam adaptadas para você ser bem recebido. Então hoje eu tenho muitos amigos, muita gente grata comigo por causa do que eu construí lá atrás. E na volta eu construo de novo, porque na volta eu construo o retorno deles. Que legal. Dos médicos. Eu começo a ajudar eles a voltarem. E aí o que acontece? Eu era ponto de conexão, olha que coisa. Não existe mais. A assessoria não existe mais, né? Existem os meus contatos. Os amigos que eu tenho da vida, eu fiz na Argentina. Ai, que legal. Nesses ciclos. Porque eu ajudei muita eu falei, gente, só falta. E eu ajudava porque eu era bom. Essa assessoria. Eu falei, gente, a pessoa é uma máquina, né? Quanto tempo eu tive? Por isso que eu tô perguntando, não é algo que... depois eu distanciei, né? Porque você... ela vai fazer outra coisa. Dos processos burocráticos. Não, e outra, você ganha tesão em outras coisas. Mas e eu fazia muita grana com isso ainda, né? Porque eu sabia fazer o serviço muito bem feito e eu sempre crio caminhos para fazer as coisas de uma maneira mais facilitada. É a minha especialidade hoje, né? Criar processos mais simples. E aí o que acontece? Esse ponto de conexão que eu falo, isso marca muito a minha vida e acho que é muito relevante para as pessoas. Nós precisamos ser ponto de conexão no seguinte: as pessoas vinham do Brasil e elas tinham uma necessidade, certo? Sim. Então elas vinham, eu ajudava elas a virem, a se instalarem, a acharem um apartamento de maneira mais fácil, porque era muito difícil achar apartamento em Buenos Aires, era muito caro e eu tinha vários pontos de conexão. E é muito interessante, porque o network ele vai crescendo, né? Você vai ajudando pessoas e pessoas ajudam pessoas. Pessoas ajudam pessoas. E aí essas pessoas vinham com uma necessidade e tal. Então, assim, elas me pagavam pra fazer o serviço, mas elas tinham gratidão. Gratidão é uma moeda que não se paga. Não. E não tem mais preço, cara, né? Que existe. Exatamente. E aí elas tinham gratidão, porque eu não entregava só o processo. Elas olhavam pra quem tava se lascando nas outras agências e falavam, cara, eu tô muito bem amparado no Leonardo. Ele resolve os meus problemas, ele me ajuda, ele me abraça, ele realmente me recebe. Então, muita gente tem esse processo. Essas pessoas criavam gratidão, certo? Daqui a pouco eu conhecia outras e eu tinha vários meios, várias rodas, vários pontos de conexão com várias pessoas. E aí ela veio comigo pro Brasil e você também. Aí você falou assim, Leonardo, eu preciso disso, daquilo. E tô precisando, numa conversa tradicional, tô precisando disso. E eu falava, ela pode me ajudar. Aí eu ia lá e falava pra você, eu era um ponto de conexão aqui. Falava, eu tenho um amigo precisando disso. Você pode fazer? Tá bom. Mas ela não fazia por causa de você, fazia por causa de mim. Claro. Mas olha que interessante a conexão. Cara, era uma mágica tão absurda. O Léo, vamos levar embora pra casa, pôr ele na sala, falar assim, fica aí, conta-me tudo. Mas olha que legal, era uma coisa muito interessante, porque olha a mágica, a gente é mágico, o universo, ele é muito comunicado, ele é muito certeiro. Não, isso mas sabe o que acontecia meses, mas dias, ou às vezes irradia, horas depois? Seus olhos brilham, você pediu uma coisa, ela vinha atender, daqui a pouco ela falava assim, nossa, Léo, eu tô precisando disso, daquilo. E sabe quem podia atender? Era você. Eu conectava as pessoas de uma forma tão direta, legal. Porque assim, era muito louco. Eu vinha com essa pessoa, ela precisava fulano isso ajudar, é inovador e subversivo, porque as pessoas não são assim. Mas elas têm medo da concorrência. Sim, mas elas eu competem. Nunca tive. Por isso que você está onde você está. Exato, eu nunca tive problema. Isso você tem que pegar da conversa, entendeu? Vamos semear. Eu não tenho problema das pessoas crescerem. Pelo contrário, eu quero ver as pessoas crescerem, se desenvolverem. E você sabe o que acontece? Nesse processo que eu vivi, quando eu fali, eu descobri que é ajudando pessoas que a gente cresce. Você viu o processo. People help people. Pessoas, a gente tá aqui pra te ajudar. O propósito da minha vida hoje é esse, ajudar pessoas a se desenvolver. Somos todos o mesmo propósito. 5 anos, querida. 3 anos na faculdade. Como é que... E aí acontece, a gente não reviravolta, inclusive na minha sexualidade, porque ali eu me encontro. E ali eu me encontro no momento em que eu vejo pessoas idosas, que hoje, graças a Deus, no Brasil a gente já começa a construir essa história. E eu via casais homossexuais idosos. E eu olhava e falava, nossa, é possível construir uma família homossexual. E aí você começa a se ver diferente. Não, e assim... aí a minha sexualidade aflora. Eu não me encontro na medicina.
Deu pra perceber, né? Medicina não era pra mim. Sabe, porque eu estudava muito, eu dava mentoria, eu dava aula em sala de aula, eu ensinava as pessoas, por exemplo, anatomia. E quando chegava na prova, eu não passava. Eu tinha crises de pânico, eu nem sabia o que era, eu descobri depois. Eu tinha crises de ansiedade. Assim, não era sua era, não era sua onda. E não era. Aí eu caio na primeira etapa da psicologia. Que aí eu vou... Aí você na pira. época eu já trabalhava, já me virava, porque eu já trabalhava bem, também tinha um emprego bom, né? A gente não ganhava muito bem. Isso escondido dos meus pais, porque se soubesse que eu estudava, trabalhava no caos, né? Acho que talvez eles nem sabem disso. Agora vai saber. Agora já sabe de tudo. Acho que eles sabem, depois de um tempo as informações vêm. Né? Chegam, né? Mas era bom, né? Trabalhar escondido, olha que coisa boa. Ai, Realmente, gente. Mas é porque eles queriam que eu estudasse, né? Eles queriam que eu focasse na medicina. E não era pra mim, eu não tava encontrado ali. Então vem, e aí eu tinha um plano de saúde muito bom na Argentina, cobria até 3 cirurgias plásticas por ano, eu nunca usei, olha que besteira. Ai, não acredito, gente. isso é maldade, Meu plano tá? de saúde cobria, isso gata. é maldade! E aí, eu Eu caí sou a no teste favor da vocacional. cirurgia plástica, tá? Eu caí Quer no teste fazer, vocacional, faça. mas antes de cair no teste vocacional, lá eu tinha que passar numa triagem com uma psiquiatra. Eu caí numa psiquiatra tão sensacional, fiz uma consulta de 2 horas, assim, que eu lembro. Você sabe que na detalhes. Argentina somos é o melhor de psiquiatria e E da psicologia. sim, É. porque eles estão Tudo louco. anos na nossa frente. Lá Adoro. ir ao psicólogo é como ir à academia, é uma Ah, eu acho obrigação. chique, As tinha que pessoas ser. param o trabalho no meio do dia hoje. Pra tem ir sessão fazer de a sua psicólogo, sessão. vai, é algo normal. É normal. E aqui a Mas eu gente gostei. precisa A gente normalizar. aqui, a gente vai tentando. Normalizar, Acho né? que o Brasil hoje naturalizar. avançou muito. Avançou muito. E quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. Sim. Que legal. A gente vai. Nossa, a gente entende que a gente tem uma cultura Que a gente é de vira-lata mesmo, entendeu? E que o Brasil é surreal. Quanto Eu mais acho eu vejo também. assim, ó, o mundo tem muitas coisas a oferecer, mas se você tiver oportunidades dentro do Brasil e puder ficar aqui, a gente vive muito. Ah, eu também acho. Nós somos mais alegres, nós somos mais vivos, nós somos mais desenvolvidos como pessoas, como seres humanos. Eu Talvez a acho gente não assim, tenha a melhor eu tecnologia, sempre a melhor economia, mas coloco- nós temos tudo pra ter. E essa coisa de sobreviver que é o brasileiro, né? O brasileiro isso aí, sobrevive, brasileiro Em qualquer lugar. Ele tá é resiliente. sempre trabalhando, né? Eu acho isso, eu acho também muito bonito do Brasil e do brasileiro. Eu acho que essa coisa, sabe? A vontade de viver. O brasileiro, uma coisa que o brasileiro tem é a vontade de viver. Exato. E deixa eu falar uma coisa pra Eu você. Sabe o posso que ser pra quem é interessante de fora. Não importa em qual parte do mundo. Eu falo porque já passei por mais de 25 países. Não importa em qual parte do mundo você pisa. Nós somos muito queridos. O brasileiro Legal, é bem né? quisto em qualquer. Inclusive na Argentina. Onde as pessoas falam, existe realidade. Eu falo, gente, não existe. Eu sou apaixonado pelos argentinos e a gente é muito bem tratado lá. Assim, Esse meu vai dar futebol. meu pai era argentino, minha mãe é argentina, eu sou mexicana. Que Mas loucura. é uma loucura. Que delícia. Uhul, né? Mas assim, eu amo a Argentina. Eu sou Não dá apaixonado. pra gente resumir Buenos Aires, Argentina, Não. né? O portenho tem um jeito de ser que, É diferente. por eu ser uma pessoa que tem transtorno bipolar e muito sensível, eu pego agressividade no ar. E eles têm um jeito mais seco de E eles ser. são fechados. Eles são fechados e eles acreditam que eles realmente são europeus. Sim. Então tem toda uma por conta do processo de característica branqueamento na Argentina, eurocêntrico né? lá. Então, A assim, o gente que já teve um processo de acontece? branqueamento. Então, acontece que eles são um pouquinho mais ásperos no seu jeito. E isso me incomoda um pouco. E o jeito deles fazerem humor é muito sarcástico e diferente. muito agressivo também, sabe? uma Tudo tem um cultura linda, nome. cara. Eu Se sou na... apaixonado. Não, eu amo tango, imagina. Sou Eu amo apaixonado pela tudo, Argentina. mas... Então, não dá pra discutir. É o isso, que eu tá falei, bom. porque a Argentina eu desenvolvi 50 anos em 5. Sim. E não só pelo pelo seu fato de processo, ter né? morado fora, Mas ter pelo morado acesso à sozinho, que tecnologia, qualquer pessoa coisas, desenvolve. né? Mas a Pessoas, cultura argentina é. colaborou muito. A forma deles viverem, a forma deles se A construírem. leitura, a maneira Mas eu sou cultural, muito né? apaixonado. E eu pela acho que o Argentina. lugar também, ele... Propicia, né? eu acho que também o que aconteceu com a gente num lugar faz a gente gostar ou não daquele lugar. Sim. Porque é o nosso estado, nossa situação interior que faz a gente Exatamente. gostar. Ali você chegou, você descobriu sua sexualidade, você viu que não. A medicina não é pra descobri mim. minha Você profissão. foi descobrindo isso, você descobriu sua profissão, você foi bem sucedido Sim. ali. Se você fosse pra Argentina, tivesse passado fome, tivesse passado uma situação X, sabe? De De segregação. ser discriminado, você nunca mais ia querer voltar. Sim. Né? Então, Isso. Mas eu acho que isso é essa interessante, coisa porque isso de- aconteceu no começo. Mas você Porque tem uma eu cheguei visão num visionária, caos, né? Exato, Superou. e aí o que eu fiz com o problema? superou. Mas aí eu falo, o universo ele é muito certeiro nas coisas. Eu acredito Também muito em acredito energia, eu acho que nisso, o universo é é. muito certo nas coisas. Tudo é Porque certo. as pessoas que cruzaram meu caminho, elas foram exatas e eu soube olhar pra elas e falar, você faz parte do meu caminho, vem cá.
Entendeu? E eu falo isso porque eu tenho um amigo chamado Wilson Cita. Inclusive, eu fui pro casamento dele recentemente, casar lá em Santos. E eu tenho muito carinho pra essa pessoa, porque se não fosse ele, o ponto-chave pra mim, a Argentina tinha acabado ali. Então. Porque quando eu cheguei, eu vivi um caos. E naquele caos que eu vivi, eu tava assim, eu tinha muito dinheiro, mas eu não tinha dinheiro, porque lá naquela época, a economia não tava tão ruim, eles não aceitavam dólar em qualquer buraco. E eu cheguei morrendo de fome, a menina da assessoria ficou com raiva de mim, aprontou comigo, me largou jogado no hostel, eu não tinha como pagar o hostel. E aí o cara do dono do hostel falou, não, fica tranquilo, amanhã você troca. Porque, cara, ela é assessora. Eu cheguei Ela tinha mais que tarde, virar. ela se enrolou, deu problema com o meu táxi e tal, não sei o que e tal. Mas ela tinha que me ajudar, ela não tinha que me atrapalhar. E ela não quis trocar dinheiro pra mim. Ela não quis ir no banco trocar dinheiro, ou ela não me ajudou a resolver o meu problema financeiro, sendo que ela era minha assessoria. E ela me mandou não levar dinheiro trocado, porque eu ia levar pesos, entendeu? Pra uma pessoa que chega, não se então, chega sem a assim, moeda local. ai, Gente, se não. você for ver, já não se chega sem a moeda local. O Mas mínimo, você vai, o o mínimo tem mínimo. que ter em dinheiro, cash, não é só cartão. Porque eu vivo com, tem 1000 cartões, tenho tudo, mas eu sempre levo dinheiro vivo. Sempre levo dinheiro, porque eu aprendi isso. É muito Então eu bom, cheguei sabe? naquele É uma boa caos, dica que você deu pro exato, povo, não né? se leva sem. Tá. E aí eu chego ali, Quero e saber aí... bazar, porque tá acabando o nosso tempo, cara. Não, Tá, vamos lá. Mas Então, o que acontece? Quero antes do Ásia. bazar, Ela quer Ásia. Antes do bazar, Ah, você tá lá na frente. só a chegada, por exemplo, porque você chegou uma pessoa muito diferente no Brasil, né? Você Totalmente. Eu passou- chego. Quem foi? E a o minha Léo que volta chega também no foi uma Brasil? loucura. Então, isso Porque a minha volta aconteceu. aconteceu em meio à Copa do Mundo. E foi uma coisa muito louca. Porque Foi eu vim pro agora? Brasil. Copa foi, Não, então? Copa do Mundo anterior, de 2014. 2014. Então, Copa no Brasil. 10 anos. 2014 É lá que agora, eu volto. Pra mim é agora. Isso. Pra mim. Não, 10 anos! E aí eu volto pro Brasil com ideias de negócio, mas na verdade era minha vontade já. A Argentina já não me completava mais. Eu era muito feliz na Argentina, eu gostava muito, mas eu tinha necessidade de voltar. Era meu Família momento. puxou e um dos também, né? principais motivos de eu ter voltado foi a sexualidade também. Sério? Porque eu precisava mostrar onde eu estava. Eu já tinha uma sexualidade muito clara pra mim e eu precisava que as pessoas no meu meio entendessem. E sua família já sabia, na época? Eles ficaram sabendo quando eu decidi não voltar. Quando eu decidi abandonar a medicina, eu tive que contar pros meus pais. Tá. E aí, naquele momento que eu conto, eles falam, você vai voltar. E aí, eu já tava trabalhando e estruturado pra fazer. Porque o que eles fazem? Eles cortam o financeiro. Falam, não vou te sustentar aí. Meu querido, eu Você já não tenho tá- dinheiro. Você não tá fazendo faculdade que a gente combinou, eu quebrei um acordo. Então, você tá quebrando um acordo e tal, mas eu não tive esse apoio de suporte de ficar lá no outro curso. Sim. Porque naquele momento eu me encontrava lá. E aí eu falo, não, eu vou ficar e eu já tava estruturado. Porque eu não sou bobo, eu já tinha me estruturado pra isso. Já esperava essa reação. Sim. Então eu mudo de curso e tal, e aí na Copa do Mundo eu venho pra um casamento de uma prima e Dia das Mães. Eu vim passar 14 dias. Porque lá na Argentina as férias são 14 dias. Eu tinha 2 meses, porque eu ganhava muita Que curso premiação. que você tava fazendo? Lá foi assim, ó, eu parei a medicina, aí eu fiz o vocacional, não, antes de fazer o vocacional, eu fui pra administração e comércio internacional conjuntos na UAD. que é a Ah, eu Universidade fiz Argentina isso da 6 Empresa. meses, eu fui turista. Eu fiz 3 ou 4 meses, e É, aí não eu deu esperava um certo. curso de exatas e encontrei um curso de humanas. Falei, não. E aí eu entro em colapso. Falei, meu Deus, e agora? Vou fazer o quê? Aí eu vou pra um vocacional, maravilhoso. E aí dentro desse vocacional que eu entro, ela me direciona pra engenharia lá na Argentina Industrial, que é a mesma produção daqui. E aí o que acontece? A gente brasileiro tem muito isso, né? A gente acha que o tempo é assim, tipo, tô perdendo tempo pra fazer. A gente tá vivendo, gente, a gente não tá perdendo tempo. Sim. O processo é mais lindo do que o resultado. Opa! Vocês Oh, entendem meu isso? amor! O processo, Mas a gente leva a tempo pra ter essa chegada, maturidade. então, mas a chegada só tem tesão Pós-30. pelo processo. Pós 30 anos. Ai, adoro. Exatamente, Pós-30. pós-30. Porque a gente tem que entender que o gostoso é o processo e não o resultado. Exatamente. Eu sou tá. conectado ao resultado, mas eu preciso do processo. Sim, o processo é exatamente. necessário. E a gente precisa viver o processo. O processo é gostoso de ser vivido. É, Eu tenho uma concordo. amiga na Argentina que ela falava assim, ela falava, aproveita, enquanto a gente... Olha como ela falava pra mim. Aproveita a nossa pobreza, porque a gente vai sentir saudade dela. E a gente sente saudade. Eu espero Sabe por que que a eu gente sinta sente saudade, saudade? Mas você sabe por que a gente sabe? Não, eu falo assim porque a gente era estudante, quebrado, lascado. Mas, cara, a gente com pouco que tinha, a gente vivia muito aquilo ali. Era muito intenso. E eu falo isso, ela vai ver isso aqui. Ela falava isso e eu falava, Isa, eu falava igual você falou agora. Ah, eu não vou, você tá louco. Saudade eu quero da sair dessa pobreza, vida e saudade tal. da falta de dinheiro. Mas ai, a gente sente saudade daquele momento que a gente tinha com pouco. Porque eu construía muito mais com nada. Quando Cara, a gente vai isso é alcançando verdade, alguns níveis porque- sociais e de Sim. ter mais Você grana, perde certas coisas. você vai conhecendo níveis mais altos e pra te surpreender as coisas precisam ficar muito mais altas.
As experiências precisam ir mais longe. Mas então, o problema é o seguinte, mas assim, eu lembro... Não, é verdade. Então, mas assim, nessa pobreza que ela fala, não é essa pobreza, eu tô passando fome. Mas isso, o transformar com pouco. É legal. Existe muito mais. Então, eu vejo, eu já comentei aqui, a gente tem que ir embora, você tem que falar do bazar, das Então vamos, deixa eu avançar, tá. Mas o que acontece? Essa volta, Michele, aí ele já vai encaixar essa volta com o bazar. Que aí é exatamente onde acontece. Então tá bom, todo mundo me calando hoje. Então eu volto pro Brasil, nesse momento de Copa do Mundo, etc, dá uma loucura, falo, vou voltar, volto. Quando eu volto pro Brasil, eu tinha uma viagem pra Europa, que também ia ser um bloco na minha vida. Aí eu pauso 6 meses e volto e entro na engenharia de produção. Começo o curso de engenharia de produção. No ano seguinte, eu volto em 2014, trabalho na Copa, passo o final de ano. Em 2015 eu entro na faculdade de engenharia. Vou conhecer na faculdade de engenharia, e aí quando eu voltei, eu tinha uma grande amiga e a gente precisava abrir um negócio. Nós começamos a abrir um negócio, que era um negócio de moda, nesse meio termo da faculdade. E ele dá errado, porque como todo empreendedor faz, eu vou em São Paulo fazer umas compras e volto pra vender. E não funciona assim, meu amor. Você precisa estudar, você precisa analisar o seu negócio, você precisa fazer isso bem feito. Precisa muita gente, eu conheço muita gente que faz isso. É normal, porque a gente muitas vezes vira empreendedor. Mas, gente, anota a gente o vira Instagram, empreendedor, tá? Porque ele vende isso. Mas a gente vira empreendedor não é porque a gente quer ser empreendedor, muitas vezes é pela necessidade. E a necessidade faz esse caos. Mas muita gente cresce daí. Eu nasci da necessidade, eu nasci da falência. Então a gente faz esse negócio mal feito, como todo empreendedor costuma fazer. Fez mal feito, falência. Porque a gente faz um super estoque, mal pensado, mal estruturado, não consegue vender, vem dívidas, vem aquele caos e... Aí entra a minha empréstimo, que aí você não paga nunca. Exatamente. Eu tive nome sujo até pouco tempo atrás. Mesmo tendo condições, eu demorei a sair do buraco, do Serasa, de tudo que ficou daquela história. Então, num dia triste, de depressão, você encontra uns amigos no happy hour. E é como eu falo, nas conversas mais simples. Por isso eu gosto de viajar. Porque as coisas acontecem nos momentos mais inoportunos. A gente fala assim, eu vou no encontro de negócio. Às vezes lá não vai acontecer. Talvez seja... Não, sentada do lado. Não, no bar. Não, dentro do avião. No avião. No aeroporto são tão bons pra fazer network. E aí você vai... sento com essa amiga que já tinha trabalhado comigo também nesses stories que a gente viveu e choro as pitangas. Meu Deus do céu, tô falido, tô lascado, tô endividado, não sei o que eu vou fazer, tem um estoque gigante. Ela fala, amigo, eu tenho um bazar que eu faço. Eu já entrei no bazar na 3ª edição. Ele não nasceu comigo, ele já tinha nascido. Sério? Ele desenvolveu comigo, mas ele não nasceu comigo. E ela fala, já fiz 2 vezes e tal, foi um sucesso. Só que eu não tenho tempo pra fazer, amigo. Se você quiser, eu ajudo você a fazer, você faz, a gente se ajuda pra te ajudar a vender. Isso é onde entra a Ana, Ana Paula Carvalho, que é minha sócia hoje. Que é maravilhosa, inclusive. Essa mulher é rocha. Ela é surreal. E aí ela vem e faz, e a gente começa a fazer esse bazar. Então eu entro lá como um cara falido, procurando suspiro. Tipo, desespero da respirar. Entro no bazar, e aí quando eu olho para aquilo, eu falo, opa, isso tá me ajudando, isso pode ajudar mais pessoas. Aí eu clique. E aí eu falo, não, vamos desenvolver isso. E aí a gente começa a crescer. E o bazar começou onde? Como? Nessa época, ela trabalha até hoje lá no Diamond Hotel, né? E aí ela tinha acesso a desconto, porque como funcionária, ela tinha desconto nos aluguéis de sala. Então a gente conseguia a sala num preço legal e a gente fazia lá. Na época eram 70 metros quadrados. Hoje não são 700, 10 vezes maior. E com 70 metros quadrados, aquilo foi crescendo, virou 140, porque lá eram salas modulares, ou 140, virou 210, né? Aí a gente pegou o corredor, porque não cabia mais, viramos 250 metros, mudamos de hotel, fomos para 300 metros, e depois nós fomos para 680 metros, quando a gente está hoje, e também quase não cabemos. Então, a coisa começa a crescer, começa a desenvolver, mas o que é muito chave, assim, do Bazar Close Coletivo? É que ele começa realmente a se desenvolver, porque, assim, ele nasceu na minha falência. Eu fali e aquele negócio surgiu como uma proposta, e aí eu cresci e comecei a ajudar outros empreendedores, comecei a convidar outras pessoas, pequenos negócios, a gente começa a crescer junto, e começa a se desenvolver, e o negócio começa a tomar força, e foi virando o que ele é hoje, né? E nesse processo que a gente vive de crescimento, de desenvolvimento do bazar, existe um momento que eu e a minha sócia, a gente senta e fala, a gente não tá mais aqui pro bazar. Sabe por quê? Quando eu comecei o bazar, eu pagava para participar dele. Eu tinha custo para participar. Depois de um tempo, eu passei a não ter custo, mas eu tinha muito trabalho para ajudar as outras pessoas e só para não ter custo para minha loja. E por muito tempo, a gente não ganhou dinheiro com isso. Hoje, a gente tem retorno.
Mas por muito tempo a gente não teve retorno. Empatou, né? Por muito tempo a gente empatava, mas por muito tempo a gente teve que investir também. Sim, Porque, como assim, todo tem negócio. mais de 6 anos de história e a gente por muito tempo investiu. Mas aí que tá, ele não nasceu com essa proposta de negócio, mas ele realmente explodiu. Um dia que a gente sentou e falou bem assim, a gente não faz mais um negócio por dinheiro. A gente faz isso aqui porque a gente gosta e a gente faz isso aqui porque a gente tá aqui desenvolvendo pessoas. Porque eu comecei a ter histórias lá dentro. Eu comecei a encontrar lojas falidas, que começaram a crescer, que cresceram, se desenvolveram comigo. Hoje tem 2, 3 lojas. Eu comecei a encontrar empreendedoras que falaram pra mim que saíram da depressão lá dentro. Eu tinha gente que ia mesmo sem ter resultado. Ela falou, Nardo, eu preciso estar lá dentro. Eu preciso daquele É um ambiente. lugar tão energia alegre, né? demais. Ali é muito gostoso, a gente vai pra Nossa. passear. Aí você compra. Ô, Close, quando tiver isso aí. Mas é isso aí. Os clientes falam pra mim, eles falam, é gostoso estar aqui, a É energia É gostoso. do É uma boa ambiente energia. é maravilhosa. Gente, a gente trabalha lá uma média de 72 horas, porque os 3 dias a gente tá trabalhando intenso, a gente vai pra casa dormir 3, Isso 4 quando não horas. resolve é esticar um dia, tá? E Bem quantas normal. vezes no ano? Acontece 4 vezes no ano. É, Acontece 4 vezes no em ano. maio, Dia das Mães, agosto, Dia dos Pais, outubro, Dia das Crianças e próximo Natal. Nossa, gente. E aí, é muito interessante, porque assim, a gente passa a desenvolver negócios, mulheres que estão falidas, que estão pequenas, que estão precisando se desenvolver, e isso começa a crescer, e quando a gente ganha propósito, a gente ganha a alma que precisava no negócio. E ele faz assim, ó, ele explode, porque propósito coloca tudo no lugar. E Não, aí, é a que gente é o que desenvolve. explica o que você diz do universo. Eu, quando vejo, olho pra trás e falo assim, e me despeço, como diz a minha amiga Cristina Soares, então, propriamente, do meu passado, sorrindo, Sim. eu consigo valorizar as pequenas coisas. Sim. E é emocionante. Eu lembro, até o dia de hoje, eu sentada, a gente não tinha um puto. Minha mãe contava moedas pra gente comprar frango nos Estados Unidos. E ela tirava sarro porque ia criar penas. Nós vamos criar penas de tanto frango que a gente comia. E ia fazer piquenique, ver os transatlânticos lá, porque era o que tinha. Não tinha como sentar numa lanchonete e comer. A gente fazia os Sim. piqueniques e encontrar meu pai que vendia cerca de porta em porta. E eu amo, adoro. Você tá entendendo? Eu acho isso... Quando você fala que a gente são essas coisas que dão saudades, porque a Sim. gente não tinha porra nenhuma, mas a Exato. gente era feliz. A gente exatamente. Como Esse é o você ponto. tinha? Não, mas eu concordo totalmente, porque é isso, eu acho que a gente vive rindo das nossas, sabe? Mas do juntar elas- a moeda, do juntar o dinheiro, não. É. Isso é gostoso. Essa E experiência, você sabe né? uma coisa que é legal e que o Léo semeia mesmo São pra 5 gente? minutos, tá? Você 5 semeia, minutos, você semeia. 5 minutos. É que assim, são várias coisas assim, que a gente pode pontuar. Primeiro, é essa questão do estudar mesmo. Sim. Sim. Meu pai Porque também aí a gente- forçou quando a muito. gente fala dessa Eu acho que a questão- nossa sociedade só vai mudar quando a gente der valor pra educação. Exato. E aí, Léo, é uma coisa muito interessante, eu acho que quem vai assistir, quem está assistindo, né? Os alunos, por exemplo, estudantes hoje, eu acho que eles vão olhar para você e vão falar, peraí, eu só vou ter sucesso se estudar. Porque você, além de estudar e ter sucesso por conta disso, dessa coisa de saber conversar, Essa percepção, de saber lidar, né? de saber, de ter uma mente matemática também, tem tudo isso. Sim. Mas é também essa coisa assim, você vê pessoas que têm sucesso ou que fracassam por estudar ou não estudar. Sim. Eu vi falando para meus alunos isso, falou, vocês vão sair daqui, o ano que vem vocês já vão para o mercado de trabalho. Hoje é terceiro ano que vem é mercado de trabalho. Ou então tá no nono ano, daqui 3 anos, vocês vão estar fazendo a faculdade e vocês vão estar no mercado de trabalho. Que tipo de pessoa que você é? Então é muito importante, eu acho que a sua fala, desde quando você falou, desde que você entrou aqui, é muito importante porque eu acho que as pessoas têm que entender isso. A gente está numa situação Muito de que as delicada, pessoas, que né? tem um historiador François Hartog, e o Hartog ele fala que a gente vive hoje o momento do presentismo. Sim. Que o presentismo faz as pessoas não olharem para o futuro. Sim. Eles só olham para o momento presente, então elas não constroem o futuro. E é muito legal, toda a sua história de vida é uma construção de futuro. Mas você vive no Viver no presente, com certeza. Isso é muito importante. muito importante. Porque Sim. eu acho Porque assim, você pode é no estar no que você constrói. presente, E sabe que- mas você constrói nesse constrói no presente presente. para poder ter um futuro, Exato. né? Vamos lá, você gosta de ler? Gosto. Qual que é a sua sugestão de leitura? Como fazer amigos. Como fazer amigos. Ai, que legal, você lembra quem é o autor? Deu energia. Anotem e leiam, gente. Anotem e leiam. Eu tenho uma Fala sugestão de rapidamente. música. Ai, vai lá. Eu tenho uma sugestão de música. Ah. Depois, a parte de Léo, dedicada a Léo. Marvin, Titãs. O pai dele deu, ó, Marvin.
Apesar, né, de ser um momento em vida, ainda bem, graças a Deus. Mas o pai dele deu dinheiro pra ele, falou, Marvin, agora é só você, vai pra Argentina e faz. Eu fiz o meu melhor, seu destino. Eu sei de cor, né? Gostei. E, eu vou estar escutando lá no carro. Olha só. Você sabe, o nosso tempo é curtinho. Acabou. Vai deixar pra uma próxima. Vai. Eu quero que você volte contando suas viagens. Isso é um outro ponto. Não, a gente vem, porque você vê que esse é muito gostoso de falar, tá? Esse é muito meu. E tem a tatuagem, tem avião aqui, avião tá maravilhoso. Eu também. Hoje ele veio com Pisciano, na próxima ele vem com Sagitário. Isso! Adoro. Aí é uma outra fase da minha vida, o Viajando com Leléo é uma outra etapa que a gente pode marcar pra conversar e que é muito gostosa de falar. Que aí a gente fala de viver. Aí é o momento que eu descubro que a vida foi feita pra viver. Ai, que legal. Gente, aproveita e segue a gente no Instagram, viu? Nosso Instagram Semente Podcast. Segue o Léo. Léo, qual que é o seu Instagram? Ó, a gente tem 2 Instagrams. Tem o Instagram que é do comércio, que é do Bazar, chama Closet Coletivo Cuiabá. E nós temos o Instagram meu pessoal, de viagens, que é o Viajando com Leléo. São 2 temáticas completamente diferentes. Num você vai ver a minha vida, as minhas viagens, eu vivo viajando. Eu falo que eu vivo para viajar. Sim. E no outro você vai ver o meu profissional, que é o Bazar Closet Coletivo, que é esse propósito de desenvolver mulheres. Ai, que show! E aí você pode contratar ele pra fazer o que você quiser, entendeu? A gente faz, ele vende picolé lá na Lasca, entendeu? É assim que faz. Porque, né? Porque, ó, você que tá aí falido ou falindo, é possível você dar uma volta por cima. Vai lá no Léo, vai lá no Instagram do Léo, gente. Já conversa lá A minha com especialidade é resolver problemas. Não importa o seu problema, a gente vai resolver. Ai, você é esperança. Olha, amigo, namastê mesmo. Muito obrigado. Uma delícia conversar com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, adoro. É maravilhoso. Gente, a gente amou. Que bom, eu também amei conversar com vocês. É muito gostoso porque, assim, tem coisa sua, Léo, que as pessoas, que talvez pessoa que convive com você não sabe. E é gostoso saber. Sim, exatamente. Exatamente. Se a história vem inspirar. à tona, com certeza. Gente, namastê. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigada, Cristina Soares. É maravilhoso. Agora, meu gente. Ai, nós temos que ir embora, minha gente. Não acredito. É isso. Não se esqueça que você assiste a gente no nosso canal do YouTube Sementes Podcast. Toda quinta-feira às 8 horas da noite, 20 horas, né? Todo sábado, domingo e terça-feira no canal 27 TV Mato Grosso. No sábado às 19 horas, no domingo às 16 e nas terças-feiras às 22h30. Exatamente. Obrigada, um beijo e até o nosso próximo encontro. Arrasou, obrigado. Beijo, gente. Valeu, Léo. Delícia.